Olá pessoal, muito bom dia a todos. Estamos hoje no dia 12/11 de 2021. Vamos hoje aqui conjuntamente fazer a leitura do capítulo número 7 do livro O Catolicismo na Cena Iniciática. Esse capítulo 7 tem o título de Doutrina Jesus Cristiana Primigênia. O cristianismo primitivo ou primigênio é a primeira etapa da história do cristianismo de aproximadamente 3 séculos. Século I, século II, século III e parte do século IV. O cristianismo primitivo pode ser dividido em 3 fases. A primeira fase está situada entre a época da vinda de Jesus até o ano 100, data em que a maioria dos contemporâneos de Jesus já havia falecido. A segunda fase vai do ano 100 ao ano 2050, no momento em que o cristianismo se propagava fora da Palestina, principalmente nas províncias romanas mais antigas, tais como Síria, Ásia Menor, Egito e, é claro, pela Itália, especialmente em Roma, sem, no entanto, constituir uma religião universal. A terceira fase abrange a época em que o cristianismo foi mais intensamente perseguido pelo Estado romano, entre 2050 a 3011, até a sua aceitação como religião do Estado Imperial Romano em 313. Na primeira fase, o cristianismo autêntico se forma. Na segunda e terceira fase, ele se deforma pela interferência dos proto-ortodoxos e dos institucionalistas de Constantino. A imutável doutrina Jesus-cristiana primigênia, que contém o conjunto de princípios da Boa Nova, dos ensinamentos de Jesus Cristo, se inicia a partir do nascimento de Jesus Cristo. Oficialmente, os estudiosos do cristianismo consideram que o cristianismo primigênio se inicia após a ressurreição de Jesus Cristo, 30 anos depois do seu nascimento, e termina em 325 com a celebração do primeiro concílio de Nicéia. A partir dos proto-ortodoxos e do concílio de Nicéia, a doutrina Jesus-cristiana primigênia gradativamente vai se desfigurando, perdendo seu padrão original de beleza e de pureza. O que se segue aos dias de hoje, a doutrina cristã universal primigênia passa pela era apostólica e pelo período antiniceno, isto é, vai até o concílio de Nicéia. A mensagem inicial do Evangelho da Boa Nova, esboçada na doutrina Jesus-cristiana primitiva, se difundiu oralmente, provavelmente em aramaico e na forma de tradição oral. Ela foi até chegar à forma escrita nos livros das Escrituras Sagradas, onde foi inserida nos livros do Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos e a Epístola aos Gálatas registram a primeira igreja apostólica, isto é, a primeira comunidade cristã, que foi centrada em Jerusalém e tinha entre seus líderes Pedro, Tiago, João e os apóstolos. Os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos narram que os primeiros cristãos
ou eram judeus ou eram gentios convertidos ao judaísmo, conhecidos pelos historiadores como judeus cristãos. Cornélio, o centurião, é considerado o primeiro gentio convertido ao cristianismo, e Paulo de Tarso se tornou o apóstolo dos gentios. O cristianismo gradativamente foi se tornando uma religião separada do judaísmo rabínico, como mostrado pelas numerosas citações nos livros do Novo Testamento e outros escritos cristãos do século I. Os primeiros cristãos tinham como regra de fé a prática, os ensinamentos da Bíblia judaica, o Antigo Testamento. Apesar de Jesus Cristo ter revogado muitos dos princípios destes, uma lei superior lava uma lei inferior. Cada época tem as suas normas, suas leis, definidas para cada povo que vive em cada espaço e em cada tempo. Cada época tem suas regras, venerável mestre Rabulu. Cada doutrina de um determinado mestre contém princípios e leis que suprimem, que lavam as leis anteriores. Assim, a missão de Jesus Cristo foi derrogar as determinações do Velho Testamento. Porém, o povo não entendeu isto até hoje e mantém ainda ativos os seus princípios derrogados do Velho Testamento. Por exemplo, Jesus suspendeu a necessidade de se construir templos para adorá-lo, como podemos ver nesta e em várias outras escrituras, como vamos ler no texto que está entre aspas, abaixo, que diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Isso está em João, capítulo 4, versículo 23. Estevão entendeu bem isto e foi apedrejado por defender este princípio da não necessidade da construção de templos. Mas a maioria dos cristãos não entendeu ou acharam que Jesus estava errado e continuaram com suas práticas dinossáuricas, não as atualizaram. No começo do cristianismo, os cristãos sofreram intensas perseguições porque se recusavam a adorar os deuses romanos e homenagear o imperador romano como um ser divino. Estes cristãos primigênios foram considerados mártires. Esta perseguição aos cristãos vai até o século IV, quando Constantino, seguindo o protocolo da Loja Negra, politicamente se aliou aos cristãos e terminou com essa perseguição, promulgando o Edito de Milão em 313 d.C., o que começou com um movimento religioso revolucionário dentro do judaísmo do primeiro século, tornou-se até o final deste período a religião oficial do Império Romano. Ao longo da história da humanidade, pela mecânica universica, todas as coisas nascem pela sintropia, evolui até um determinado ponto e depois evolui pela entropia e morre, porque tudo é cíclico. Assim se passa com os fenômenos naturais, sociais, etc.
Deste modo, as religiões se comportam de modo análogo, isto é, toda religião nasce, se forma, se deforma, se desvaloriza e morre se não houver sobre ela uma revalorização. Assim aconteceu com o paganismo, que se degenerou, que foi substituído pela religião cristã. Assim também vai acontecer com a ICAR. ICAR quer dizer Igreja Católica Apostólica Romana, e as demais religiões cristãs mercantilistas. Perdão, a religião cristã primigênia nasceu pura, bela, com a pureza e a beleza da doutrina Jesus cristiana original, com a morte de Jesus Cristo e dos apóstolos, com a institucionalização do cristianismo, fagocitado pelo catolicismo. Ele se deformou, se desvalorizou ao longo dos tempos e hoje já está bastante tergiversado. E se não receber um choque de revalorização, irá morrer também. A exemplo do paganismo, assim, a Igreja Cristã Apostólica Primigênia foi expropriada pela religião católica romana e em seguida por todas as demais religiões cristãs do mundo. Então, esta igreja prevaleceu sobre o paganismo, que já estava degenerado na época, porque oferecia uma doutrina muito mais atraente e porque os líderes da igreja se dirigiam às necessidades humanas, melhor do que seus rivais pagãos. O primeiro concílio de Nicéia institucionaliza o cristianismo, marca o fim da deformação. Aliás, o primeiro concílio de Nicéia institucionaliza o cristianismo, marca o fim da formação da doutrina Jesus cristiana primigênia. Iniciou-se aí seu processo de deformação a partir dos ataques feitos pelos antignósticos, proto-ortodoxos, Irineu, bispo de Leão, e seus sequazes. Ela segue sendo deformada ao longo do período dos 7 primeiros concílios ecumênicos, de 325 depois de Cristo a 787 depois de Cristo, e continua sendo tergiversada até os dias de hoje. Este princípio, este processo de deformação do cristianismo primigênio fora inicialmente documentado historicamente por 3 entre os principais historiadores da época, que mais nos deixaram informações sobre esse período. São eles Lucas, Egésipo e Eusébio. Então, Lucas, Egésipo e Eusébio. No terceiro capítulo da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, vamos encontrar um referencial do verdadeiro cristianismo, configurado sobre os pilares da doutrina Jesus cristiana primigênia. Esta epístola diz assim, textualmente, o que está entre aspas, e vamos aqui ler esse texto. Esta é a epístola do apóstolo São Paulo a São Timóteo, varão pio e temeroso de Deus. Esta é a santa doutrina do Santo Agostinho, São Tomás, São Clemente de Alexandria, Hipólito, Epifânio, Carpócrates, que fundou vários conventos na Espanha, Tertuliano, Santo Ambrósio, Santo Estevão, que morreu mártir, São Justiciano, etc. Esta é a velha doutrina que Cristo ensinou em segredo a seus 70 discípulos.
e pela qual foram perseguidos os santos de Jerusalém. Esta é a doutrina dos grandes princípios da Igreja. Esta é a doutrina dos gnósticos, a qual pertenciam os altos dignitários da Igreja Católica Gnóstica Primitiva. Este é o antigo cristianismo que Paulo pregou em Roma, quando chegou carregado de cadeias. Este é o cristianismo que estudou a Virgem do Carmo sob a sombra augusta do Templo de Jerusalém. Isto está escrito pelo Dr. Samael Weor, no livro A Virgem do Carmo. Então, até aqui, as nossas palavras da leitura, dizendo a vocês que quem quiser aprofundar no assunto, pode aqui nas descrições desse vídeo ver as informações para a leitura desse livro em PDF, também deste livro em papel convencional, impresso, e também convidamos a todos para estudar esse assunto conosco diariamente, às 20 horas, lá na nossa sala remota. A todos, obrigado pela prestação de atenção a mais essa videoaula. Fiquem com Deus, a paz reverencial.